Amigos internautas, caros internautas do MGZ Show, hoje estamos a fazer uma coisa diferente. Hoje estamos no Hospital Rural de Mandjakaze para percebermos como é que está a ser tratada a questão da Covid-19 neste hospital de referência no distrito de Mandjakaze. Como viram e como vê, na entrada tem 2 pontos de lavagem das mãos, tem também o ponto de triagem, onde faz-se a medição de temperatura, para que o utente do hospital entre seguro de que não está a levar consigo a Covid-19 para quem vai lhe atender ou também não está a sair com a Covid-19. Depois vamos conversar dentro de instantes com o diretor do hospital de Mandjakaze, ele que vai dar mais detalhes, ele que vai dar mais informações sobre como é que está a ser tratada a questão da Covid-19. Amigo internauta, não se esqueça de dar o like neste canal, se subscrever neste canal e ativar o sininho de notificações, porque temos uma nova roupagem, temos muitas rubricas, temos muita coisa boa que vamos trazer para ti e para te fazer, para te informar e te fazer também divertir. Este é o seu canal MGZ Show e eu sou Enio da Conceição. MGZ Show, está na hora de brilhar. MGZ Show, se subscrevas no canal. MGZ Show, está na hora de brilhar. MGZ Show. Mais uma vez, internautas do MGZ Show, sejam bem-vindos à vossa casa. Hoje vamos fugir um bocado daquilo que é o nosso atual. Vamos trazer aqui informações de saúde, informações que versam sobre a pandemia geral do Covid-19 a nível do distrito de Mandjakaze, a nível do Hospital Rural de Mandjakaze. Neste momento encontramos no Hospital Rural de Mandjakaze já com o diretor do Hospital Rural de Mandjakaze para conversarmos um bocado sobre esta pandemia viral que já está a devastar o mundo desde finais de novembro e dezembro do ano passado. Surgiu na China e foi rapidamente se alastrando para todo o mundo e Moçambique não é exceção. Só para exemplificar, em Moçambique temos cerca de um pouco mais de 7 mil infectados e 45 óbitos. Então é importante falarmos sobre esta pandemia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter aceito nos receber aqui em sua casa. Muito obrigado, eu que agradeço a vossa presença aqui. Obrigado. A nossa conversa vai começar mais ou menos fazendo-nos um balanço daquilo que é a Covid-19 e aliando um bocado a Covid-19 às doenças respiratórias. Sabemos nós que a Covid-19 também é uma doença respiratória. Então, qual é o balanço que o Hospital Rural de Mandjakaze, não é? E se ter até um pouco mais o distrito ou faz sobre esta pandemia viral que já está a afetar o mundo? Bom, naquilo que é a pandemia do Covid-19, o seu impacto a nível do nosso hospital, há aspectos bastante positivos, fruto daquilo que é a estratégia desenhada pelo Ministério da Saúde e pelo Governo, por forma a que esta pandemia se comporte como uma endemia, não como uma epidemia como tal. Apesar de atualmente sabermos que ela é uma epidemia, mas que haja a evolução dos casos não extrapole aquilo que é a capacidade da nossa unidade sanitária, das nossas unidades sanitárias de atendimento em termos da patologia em si. Naquilo que são os casos que nós já tivemos dentro da nossa unidade sanitária, nós já tivemos um número de 5 casos suspeitos internados a nível do hospital. Destes, apenas um confirmou-se positivo, os outros 4 eram negativos. E este, depois, a posterior, foi transferido para o centro de internamento provincial e teve alta por melhora. Portanto, não tivemos nenhum óbito pelo Covid-19 dentro da nossa unidade sanitária. A nível do distrito, notamos numa primeira fase, associado ao fato de estarmos numa época fria, de um aumento de casos de doenças respiratórias. Estamos a falar das IVRS e das broncopneumonias.
No entanto, não tivemos casos graves de broncopneumonias que não sabemos qual é a origem. Daí o fato de nós termos conseguido controlar quase todos, e aqueles que se revelaram positivos é este único caso que me recuperou, não é? Do Covid-19. Em termos de evolução, nas últimas 4 semanas há uma evolução negativa, portanto, diminuição de casos. Há 2 semanas tínhamos 648 casos e nas últimas 2 semanas tivemos 603 casos. Uma diminuição na ordem de 7%. Fazemos avaliações bissemanais, quinzenais, por assim dizer. Quanto àquilo que são as medidas de prevenção que o Hospital Rural adotou, nós, como Hospital Rural, traçamos estratégias e formamos primeiro uma comissão que seria responsável pela implementação da estratégia do Covid, naturalmente que a implementação é aqui do hospital, mas uma comissão para a coordenação dessas atividades. Uma das atividades foi a colocação de uma equipe, uma espécie de pré-triagem em todas as entradas do hospital, e aquelas entradas que não eram oficiais, que existiam de alguma forma no hospital, elas foram bloqueadas todas. Então, a nível das nossas entradas, temos locais de pré-triagem, em que nestes locais de pré-triagem identifica-se a posterior se o paciente tem algum sintoma sugestivo de Covid. Naturalmente existem registros para tal. Posteriormente, este paciente, se tem alguma patologia respiratória, mas sem sintomas todo aquele quadro sugestivo de Covid, ele vai para uma consulta da tosse, que estamos a implementar dentro do hospital. Se ele não tem um quadro respiratório, mas tem uma outra patologia, é direcionado tanto para a triagem do hospital como para a triagem do centro de saúde, assim como para as consultas externas nossas aqui do hospital. E se tiver sintomas sugestivos de Covid, ele é direcionado para a triagem de Covid. Em termos de triagem de Covid, nós temos um setor aqui, em que chamamos de triagem para o Covid. Então, lá tria-se, não é? Faz-se o rastreio de todos os pacientes com casos suspeitos de Covid ou viajantes. Viajantes vindo naturalmente de áreas endêmicas ou áreas com transmissão comunitária. Estamos a falar da África do Sul e de outros países também que já têm transmissão comunitária. Todos os locais onde existe a transmissão comunitária, nós fazemos a triagem ou fazemos o rastreio quando se apresenta na nossa unidade sanitária. Então, lá do outro lado, que chamamos de isolamento, para além do gabinete de triagem, temos um outro gabinete, aliás, uma outra enfermaria de internamento para casos apenas suspeitos. E temos uma segunda enfermaria para casos confirmados. Isto veio a propósito do fato de que não podemos juntar um caso positivo confirmado com um caso suspeito. Exato. Porque se aquele caso suspeito for depois negativo, provavelmente depois virá positivo a posterior pelo fato de estar em contato com um caso negativo. Então, nós temos essa separação no nosso isolamento e atendemos esses doentes. Então, são estes pacientes que foram internados, que foram observados neste local, daí que não há uma infecção cruzada. Exato. Em termos ainda das medidas de prevenção, a nível do hospital, para além da formação, temos em todas as nossas portas de entrada, temos baldes com torneira para lavagem das mãos com sabão. E também colocamos pé-dilúvio também em todas as entradas, por forma que os pacientes ou os nossos utentes, ao entrarem, pisem no pé-dilúvio e não tragam nenhuma infecção de fora para dentro, e também possam não levar uma infecção do hospital para fora. Então, esse que era o objetivo principal, e temos uma equipe que faz essa monitoria contínua dessas atividades. O uso obrigatório de máscara dentro da nossa unidade sanitária é uma das medidas que nós adotamos, tanto para os técnicos de saúde, como também para os nossos utentes. Outro aspecto é o distanciamento, que nós implementamos ao nível da nossa unidade sanitária. São 2 unidades sanitárias, chegam a ser unidades sanitárias. Nos bancos há uma separação clara, por forma que um não sente ao lado do outro, não é? Por forma que esses pacientes possam ter esse distanciamento. Quem traz Covid de casa não dê ao outro e nem dê ao técnico. Exato. E os técnicos, para além da lavagem das mãos, eles foram disponibilizados álcool para a desinfecção das suas mãos. Exato. Portanto, é mais ou menos essas medidas que foram traçadas.
dentro da nossa unidade sanitária. E também ressaltar que todos nós, como unidades sanitárias, fomos formados para tal. Então, todos estão cientes e conscientes daquilo que são as reais medidas de prevenção e capazes de transmitir essa informação para os nossos utentes. Exato. Sim. Quando falava aqui sobre a triagem, Sim. deu-me talvez a perceber que os casos suspeitos são internados e só depois de ter os resultados é que são dispensados para que possam regressar às suas residências, ou como é que é feito isto? Não necessariamente. Um caso suspeito é aquele que tem sintomas sugestivos ou é viajante. Exato. Não é assim? Ele vai para o gabinete de rastreio. Exato. No gabinete de rastreio tem um clínico que lhe atende. Após o atendimento, o clínico é que avalia se tem ou não critérios de internamento. Independentemente do Covid, de ser Covid ou não, de ter diagnosticado Covid ou não, ele é internado por sintomatologia clínica condizente ou que diz que esta pessoa tem critérios de internamento. Uma sintomatologia com critérios de internamento, não é? Após isto, nós fazemos o teste. Então, naturalmente, por ser um paciente suspeito de Covid e com critérios de internamento, não pode ir na enfermaria comum. Ele fica no isolamento, na enfermaria de casos suspeitos. Exato. E aguarda o teste, o resultado do teste. Vindo o teste, já sabemos se esse é positivo ou negativo. Se é negativo, portanto, ele não tem critérios para estar na enfermaria de suspeitos, vai para a enfermaria comum. Se, porventura, ele é positivo, ele vai para a enfermaria de casos positivos. Exato. Então, no entanto, se porventura ele não tiver critérios de internamento, ele tem alta. Então, ele só fica internado quando tiver critérios de internamento. Exato. Não fica internado por ter Covid. Sim. Tá claro. E em casa, se ele melhorando, vai para casa e tem melhora ou cura em casa. Aliás, recupera, não cura. Exato. Nos últimos dias, Sim. não é? O país e a província têm verificado um aumento massivo de casos da Covid-19, não é? Então, qual é a estratégia que, particularmente o Hospital Rural de Mandlakaze, como sendo um hospital de referência, não é? Está a traçar para evitar que o próprio hospital seja um foco de transmissão da Covid-19 e também para evitar que haja uma transmissão massiva da Covid-19? Bom, é mais ou menos aquilo que eu já tinha referenciado. A questão de lavagem das mãos em todas as portas de entrada, Exato. associado ao facto de que nós exigimos que todos os pacientes tenham máscara. Naturalmente, não vamos negar a atender nenhum paciente por não ter máscara, Exato. mas a necessidade de todos os pacientes usarem máscara, associado ao facto de lavagem das mãos e distanciamento social, só por si essas três medidas são extremamente importantes para a diminuição ou evitar mesmo casos de Covid-19 dentro da nossa unidade sanitária. Tanto é que, a nível do distrito, e há que felicitar a nossa população, mas, no entanto, exortar para mais e melhores atitudes face à prevenção do Covid-19, nós só temos, a nível do distrito, só tivemos 10 casos, dos quais 9 são recuperados e não tivemos nenhum óbito. Então, isto mostra claramente que, ao nível das nossas unidades sanitárias, a questão da lavagem das mãos, distanciamento social e uso de máscara resulta e traz resultados que são estes de por muitos poucos casos e nenhum óbito ao nível do nosso distrito. Exato. Já mesmo a passos bem galopantes para o finalzinho da nossa conversa, qual é a mensagem principal que podem aqui trazer? Verificamos ultimamente que as pessoas usam as máscaras, fazem a lavagem das mãos, mas para entrar nos estabelecimentos como as próprias unidades hospitalares ou para entrar em outras instituições públicas.
mas quando, por exemplo, é um mercado, por exemplo, já não cumpre com estas medidas de prevenção, o uso das máscaras já não é tão frequente assim, e também temos o caso dos transportes, e o nosso distrito em particular, os transportes mais usuais são os voos mais novos. Não é? Então, qual é a mensagem principal que deixa para a comunidade? Bom, talvez antes de responder àquela última questão, iria ressaltar um aspecto também, que nós colocamos algumas barreiras, né, para não permitir aquele contato direto de utente e funcionário do hospital. Estamos a falar especificamente para os administrativos, que são aqueles também que estão bastante suscetíveis, segundo os últimos estudos epidemiológicos, os últimos estudos que foram feitos tanto na província de Nampula como na província de Maputo, que estavam bastante suscetíveis a isto. Então nós também traçamos estratégias para tal, como é a colocação de uma barreira com um vidro para que o paciente fique do outro lado no guichê. Para além do fato de que lá já temos, para além do balde de lavagem das mãos, também no setor tem álcool e existe o distanciamento e também a rotação dos colegas que trabalham na área administrativa. Em termos de exortação, nós temos que perceber, a população tem que perceber de uma forma geral que o Covid é uma patologia que tem uma capacidade de se transmitir muito grande. Então, o Covid não pode ser de uma instituição pública, não pode ser, aliás, a lavagem das mãos, a colocação da máscara e o distanciamento social não pode ser por entrar numa instituição pública. Essas medidas todas visam diminuir ao máximo aquilo que é a capacidade de transmissão de um indivíduo para outro do vírus do Covid. Agora, o meu apelo é que sigamos aquilo que são as medidas de prevenção, a lavagem das mãos, o uso das máscaras. Estamos a usar máscaras de pano que não são tão sufocantes como diz a população em relação a outro tipo de máscaras. São máscaras que permitem respirar bem. Então vamos usar as máscaras, vamos lavar as mãos. Ao sair da nossa casa vamos lavar as mãos, ao entrar na nossa casa vamos lavar as mãos. Ao entrar em algum local, seja um mercado, seja um hospital, seja uma loja, vamos lavar as mãos ao entrar, vamos lavar a mão ao sair, para garantir que nós como pessoas, nós como população, não levemos o Covid-19 de fora de casa para dentro da nossa casa e para os nossos filhos. Nós somos uma população de um país do terceiro mundo. Então, somos um país de doenças tropicais. Então, já estamos a evoluir também para patologias crônicas a nível dos países do terceiro mundo. Então, o Covid-19 aproveita-se dessa debilidade imunológica que nós podemos apresentar e ele ser mais agravante do que seria numa pessoa sem nenhuma debilidade imunológica. Então, vamos nos proteger, vamos proteger as nossas famílias. Muito obrigado. Exato. Em jeito mesmo de provocação, Sim. queria ouvir uma opinião meramente pessoal, e se calhar até se fosse tecnicamente boa. Há quem associa ao relaxamento das medidas, as medidas por parte do governo, não é, a este incumprimento das medidas de prevenção por parte da comunidade. Há quem diz que se tivéssemos começado com as medidas mais leves e quanto mais aumentasse a evolução, apertássemos mais o cerco, por exemplo, agora estamos a falar de 7.000, as medidas deveriam se calhar ser mais endurecidas do que no princípio. Foi estatuído o estado de emergência com apenas 8 casos, ou acho que menos até. Então, qual é a sua opinião pessoal? Será que este relaxamento das medidas por parte do Estado influencia para que as pessoas não cumpram com aquilo que são as medidas de prevenção contra a Covid-19? Bom, eu acho que da forma como foi desenhado, particularmente, estava bem. O que nós temos que perceber? Temos que perceber que quando se instalou o estado de emergência, era para não chegarmos precocemente aos números que nós temos atualmente. Exato. Se nós não tivéssemos instituído o estado de emergência naquela altura, o número que nós temos atualmente teríamos lá em março.
Estaríamos a duplicar em abril e em maio estaríamos a explodir. Então, aquela instituição do estado de a instituição do estado de emergência que foi colocada a nível do nosso país é aquilo que nos protegeu muito para estarmos a chegar ao mês de setembro com estes casos que nós temos. Não vamos ter só, mas com este número de casos que nós temos. Naturalmente que nós não poderemos estar para sempre num estado de emergência. Então, paulatinamente, nós temos que estar a ter que mudar de atitude, mudar de comportamento, por forma a que cheguemos até aquilo que nós, digamos, a uma vacina ou estamos livres do Covid-19. Dificilmente estaremos livres do Covid-19. É uma patologia que veio para ficar, futuramente vai ser mais uma patologia, não é? E nós vamos conseguir conviver com ela, com vacinas, com tratamentos, por aí em diante. Ainda os estudos dirão qual vai ser o futuro. Mas as medidas de prevenção que foram tomadas no princípio foram as medidas que nos permitiram que chegássemos em setembro com o número de casos que nós temos. Vamos fazer uma comparação entre Moçambique e África do Sul. Vejamos a diferença que existe. É uma diferença gritante. E essa diferença, e nós conseguimos estar bastante abaixo daquilo que são os outros nossos vizinhos, mas é com estas medidas que foram tomadas no princípio. Muito obrigado pelas explicações, pelas informações que aqui foram dadas. Perguntava eu se tinha ou tem alguma coisa por acrescentar, uma mensagem particular. Bom, a primeira mensagem que gostaríamos de deixar é a questão de nós tivemos alguns casos de pessoas ou temos algumas pessoas que fomentam informações contraditórias, não é? É contra a informação de que o Covid não existe, é planificação do governo para ter dinheiro, por aí em diante. Temos que estar cientes que o Covid existe, e está a infectar pessoas, está a matar pessoas. Então temos que estar cientes de que é uma patologia que existe e ela mesmo está a provocar mortes a nível do mundo e a nível do país. Outro aspecto nós temos tido pacientes ao nível do nosso hospital. Ultimamente estamos bastante melhores nesse aspecto, mas temos tido alguns pacientes reticentes em que colocam máscara enquanto estiverem de frente de um técnico de saúde ou enquanto estiverem a entrar no hospital. Passado da entrada do hospital, quando já estão num local onde não tem nenhum técnico de saúde por perto, estamos a baixar a máscara. Exato. E isso é extremamente errado. É extremamente errado. Porque estamos a entrar numa unidade sanitária que tem várias outras patologias e mesmo o Covid, temos pacientes que vêm de muitas localidades, postos administrativos, de outros distritos, de outras províncias e até de outros países que estão nesta unidade sanitária à procura de melhores, à procura de tratamento. Então não sabemos se eles têm Covid ou não. Então é um apelo que deixa a população: use máscara sempre que estiverem fora de casa. Bom, outro aspecto é a questão da máscara em si, porque o que nós vemos por vezes nós não estamos a usar a máscara como deve ser. Podemos estar sempre a estar com a máscara, mas ela não vai surtir aquele efeito que se deseja. A máscara, quando colocada, tem que ser tem que ser bem colocada. Estamos a dizer que ela tem que ser a ponta do nariz até a ponta do queixo, não podemos ter barba fora, não sei o quê. Isso não estamos a nos proteger. Exato. A própria máscara de pano tem que ter 3 camadas para poder proteger como deve ser. Não pode ser só uma máscara de um pano. Não estamos a fazer nada. Tem que haver proteção como deve ser. Outro aspecto é quando nós colocamos a máscara no pescoço, porque baixamos aqui para o pescoço. Não estamos a fazer nada. Se o local onde nós estamos a colocar a máscara estiver infectado e voltamos a colocar, ficamos infectados na mesma. Depois dizemos que as medidas não servem. Não é que as medidas não servem. As medidas estão lá para serem seguidas e elas servem sim, desde que sejam feitas como deve ser. Então era esse apelo mesmo que queríamos colocar, porque por vezes vemos um adulto a pôr uma máscara de criança, basta tapar a boca, não é assim, tem que tapar nariz, boca, até aqui no queixo. Exato. Era mesmo isso. Muito obrigado.
Desculpa, acho que já estávamos a fechar a entrevista, mas esquecemos aqui a questão das consultas que estão a funcionar agora, né? Do atendimento que o hospital está a dar. Sabemos que com o surgimento da pandemia da Covid-19, para descongestionar o hospital, havia uma espécie de escalonação ou coisa do gênero para evitar que todos os setores funcionassem ao mesmo tempo. Agora, com este relaxamento das medidas, como é que está a funcionar o Hospital Rural de Mãe da Casa? Bom, o funcionamento volta ao normal. Antes da declaração de emergência, do estado de emergência, então funcionamos normalmente. Os pacientes devem vir a ser atendidos no dia a dia, normalmente como antes do Covid. Naturalmente há uma outra exceção, mas ela é pequena e é pontual para os pacientes, uns e outros pacientes. Mas neste momento nós estamos a atender de forma normal todos os pacientes. No entanto, percebemos que os pacientes ainda têm na cabeça que estamos em um estado de emergência. Mas nós, neste momento, estamos a atender de forma normal os pacientes, com as exceções pontuais. Sim. Muito obrigado. Internautas, esta foi a conversa com o diretor do Hospital Rural de Mãe da Casa, muito a propósito da pandemia da Covid-19. Não se esqueça de lavar as mãos com água e sabão ou cinza. A água tem que ser água corrente, de usar a máscara tapando o nariz, a boca até o queixo, o distanciamento social e físico de 1,5 metro a 2 para evitar a contaminação da Covid-19, evitar tocar o nariz, a boca e os olhos, pois assim pode estar infectado, e seguir todo o protocolo do combate ou de prevenção da Covid-19. E não se esqueça também de subscrever-se ao canal, ativar o sininho de notificações, pois estamos com muitos conteúdos, estamos com uma nova roupagem no seu canal MGZ Show. Até mais.